A graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista Central, mais uma escola bíblica dominical. Estamos juntos, glorificando o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar o tempo e a família. Então, vamos orar, iniciando a nossa escola, a nossa aula, para que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente neste tempo ao qual estamos vivendo, tempo ainda de muita crise no Brasil. O Brasil está passando momentos muito difíceis e nós temos que vencer. E nós temos que vencer com Cristo Jesus, orando ao Senhor para que Ele mude essa circunstância. E nós precisamos estar na presença do Senhor, glorificando, exaltando o seu bendito nome. Vamos orar então ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, quero colocar esta aula da nossa escola bíblica dominical, esse dia de hoje, domingo, ao qual nós nos separamos para estarmos, ó Deus, como igreja, mesmo de maneira online, mas estamos juntos, adorando, glorificando o teu santo nome. E nos abençoe, Senhor. Abençoe o Brasil. Tenha misericórdia do nosso país. Abençoe as famílias do Brasil. Abençoe o mundo que está passando por esses momentos tão difíceis. E eu te peço a tua graça, a tua misericórdia. Usa-nos no poder do Espírito Santo, pois eu oro e te agradeço com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, tempo e a família. O texto básico da nossa lição de hoje se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, que nos diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo. Outra versão diz, remindo o tempo. E também temos um outro texto que se encontra no Salmo 90, verso 12, Salmo de Moisés, ou seja, o salmo mais antigo da Bíblia, é o Salmo de Moisés, Salmo 90, verso 12, e que diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E ao estudar essa lição, você terá condições de compreender a importância da boa administração do tempo no cuidado da sua família, no cuidado da família. A Bíblia, a palavra de Deus, chama atenção para a necessidade de organizarmos bem as nossas atividades, para um bom uso do tempo, especialmente com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Então, nós precisamos pensar nisso. Temos que ser prudentes, porque a nossa vida é muito preciosa. O tempo que nós temos, ele é muito precioso. E a palavra do salmista Moisés, no Salmo 90, ele vai dizer, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira e da sua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Temos que ter um coração sábio. E esse tempo ao qual estamos vivendo, nós precisamos orar ao Senhor, porque a nossa vida é muito rápida. O que é a vossa vida, diz Tiago? É um vapor que nasce e logo se dissipa. Ou seja, o período de existência que eu tenho, o meu tempo, finito, determinado por Deus, um tempo de existência, eu não sei quanto tempo eu vou existir, mas a média da nossa duração neste mundo é de 70 a 80 anos. Passar disso é infarto da carne. Mesmo que eu viva mais de 80 anos, mas é um tempo considerável, curto demais, comparado com a eternidade que nós vamos passar. Então a eternidade, nós não temos mais tempo. Não tem tempo na eternidade. Mas nesse mundo ao qual vivemos, debaixo do pecado, nós temos um tempo. Nós temos um tempo de vida, de existência. A nossa vida é muito rápida. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser sábios, temos que ser bons mordomos para administrar esse tempo de existência que nós temos nesse mundo. Por isso nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus.
Por isso nós temos que valorizar o tempo que nós temos. Aproveitar o tempo que nós temos para glorificar o nome do Senhor, para compartilhar da palavra do Senhor, para ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Agora, por que organizar a agenda familiar? Já que a nossa vida é um tempo muito curto, que nós falamos nessa introdução, então nós temos que ter sabedoria, como diz aqui Efésios, né? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que pensar nisso. E temos tempo para tudo. Diz Eclesiastes capítulo 13 que há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para tudo. Tempo para buscar a Deus, tempo para trabalhar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para tudo. Então nós temos que pensar na nossa família, já que o tema da nossa lição é o tempo e a família. Hoje nós temos muitos inimigos da família. Nós temos muito entretenimento, tem muitas coisas que desviam esse valioso tempo que nós temos, que Deus nos deu para estarmos com a nossa família na presença do Senhor. Por isso, o autor nos diz para que nós tenhamos uma agenda. Por que organizar a agenda familiar? Porque nós temos que ter um planejamento. Como diz Walter Cashel, diz que para o crente, o que convém lembrar a cada momento é que sua vida é sumamente preciosa e que ele deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo, possuidores que somos de uma enorme riqueza, que são os minutos, dias e anos que temos para viver. Saibamos aproveitá-los de modo a não termos de chorar no futuro dias maus gastos e horas perdidas. Por isso, nós temos que se organizar como família, aproveitar o tempo. Eu não estou dizendo que tem 2, 3 horas, mas um tempo de qualidade, um tempo que será bênção na vida da nossa esposa, na vida do esposo e na vida dos filhos, para a glória do Senhor Deus. Porque a Bíblia recomenda o bom uso do tempo. Por que eu devo organizar a agenda familiar? Primeiro, porque a Bíblia recomenda um bom uso do nosso tempo. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ter o uso do bom tempo com sabedoria, né? Palavra do Salmo 90, versículo 12, que nós lemos, que é o texto-chave da nossa lição. O texto bíblico sugere-nos reconhecer nosso tempo limitado, de modo a usá-lo com sabedoria. Temos que usar o nosso tempo, né? Temos que organizar uma agenda com sabedoria, com prudência. O texto lido de Efésios capítulo 5, 15 e 16, que nós já lemos para os amados irmãos. Porque uma das formas de aproveitar o tempo é organizar o tempo. Nós temos que organizar o tempo que nós temos para o serviço do Senhor. Agora, como organizar a agenda familiar? Então, como que nós vamos fazer? O que é preciso fazer para nós organizarmos essa agenda familiar, para que nós tenhamos um tempo de qualidade para com os nossos filhos, com a nossa família, um tempo para buscar o Senhor, um tempo de qualidade para nós falarmos dos atributos de Deus, falarmos da realidade da nossa vida, que é tão passageira, uma vida nossa é tão curta, para que os nossos filhos possam ser homens e mulheres sábios, para ser bons mordomos de Cristo, para que tenham oportunidade de não perder tempo para glorificar e exaltar o Senhor. A palavra de Deus diz que tudo que nós vamos fazer seja para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Por isso nós temos que organizar a agenda familiar. Agora, como organizar a agenda familiar? Ser metódico. Você tem que, muitas vezes, tem que ter um método, o indivíduo que sabe o que quer concretizar, quando inicia uma obra, já tem a metade da atividade feita. É provável que esse princípio seja muito aplicado ao ambiente de trabalho, mas será que os líderes dos lares têm entendido a importância dele na família? Então, nós somos sacerdotes. Então, o marido, o esposo, juntamente com a esposa,
Principalmente o homem, se ele é cristão, ele é o sacerdote do seu lar e ele deve inculcar na mente dos seus filhos a palavra do Senhor. Porque um dia tudo passa, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos que ser metódico, temos que ser pontual, temos que ser equilibrado, porque nós temos que servir ao Senhor. O tempo mais bem empregado é aquele que gastamos em favor do outro. Servir a família é definir que a família é prioridade. Nós temos que pensar nisso. Então, eu tenho que ser metódico, eu tenho que ser pontual, eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que ver a realidade da minha casa, ser equilibrado e pedir a Deus sabedoria, porque eu tenho que servir ao Senhor. E o pai e a mãe, nós servimos a nossa família. Nós fazemos o que for necessário para o bem dos nossos filhos, porque nós ensinamos isso. Então, servir. O tempo mais empregado é aquele que gastamos em favor do outro. Servir a família é definir que a família é prioridade, né? Billy Sunday, um grande pregador dos Estados Unidos, grande evangelista, ganhou muitas almas para o Senhor e ele, no final da sua existência, ele disse: ganhei muitas vidas para Cristo, mas eu não tenho certeza, eu não tenho convicção que os meus filhos são cristãos. Então, nós temos que pensar nisso. Temos que ter prioridade. Temos que pensar que o Senhor nos deu uma família. E a base dessa família é Jesus. E nesses dias que estamos vivendo são maus. E tudo vai passar. Temos um tempo limitado. Temos um tempo definido por Deus. E temos que aproveitar bem esse tempo. Temos que organizar esse tempo. Temos que aproveitar o tempo para ensinar as Escrituras aos nossos filhos, para que eles venham ser homens e mulheres servos do Senhor. Então, uma proposta com a mesma finalidade é ter equilíbrio entre o tempo de organização e o tempo de execução das tarefas. Alguém disse: quanto mais tempo se gasta planejando, menos tempo se ocupa executando. No final, quem se ocupa mais planejando consegue desfrutar melhor o tempo que tem. Então, você sabe disso. O seu tempo é muito curto. Você só tem 24 horas do dia. O que você precisa fazer para servir a sua família, para servir aos seus filhos, à sua esposa e servir a Deus, servir ao outro, servir ao próximo, servir outras famílias que estão passando por dificuldades. Você que já tem uma família equilibrada, uma família que já está servindo ao Senhor, porque você se planejou. Você se planejou. Quem planeja, ele olha todo o serviço que vai ser feito. Ele vê o início, o meio e o fim de todo aquele serviço. E ele vai ter mais tempo, ele vai ter tempo de qualidade. Por isso nós temos que fazer isso. Agora, há alguns inimigos, né, da agenda familiar, para você ter esse tempo precioso com a sua família. E um dos inimigos é o ativismo. O ativismo que as pessoas se preocupam tanto com as coisas desse mundo e se preocupam em dar o melhor para os seus filhos, uma melhor casa, uma melhor escola. Isso estou falando que não é importante. Mas se você só tem isso no seu coração, então você vai ser simplesmente um ativista, pensando que você oferecendo o melhor para a sua família e não oferecendo as Escrituras, isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para a sua família. Aí você vai viver um tempo de ativismo. Como diz o autor, o objetivo que deve nortear todo cristão é agradar a Deus. Isso implica dedicar tempo ao Senhor e cuidar espiritualmente da família. O salmista diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Infelizmente, com frequência deixamos de nos enredar pelo excesso de atividades, questões pessoais e profissionais que impedem contato tranquilo e direto com Deus e com a família. Este inimigo da agenda familiar é o ativismo, que prioriza realizações pessoais
em detrimento do relacionamento com Deus e com a família. E ele termina falando sobre ativismo o seguinte: nenhuma atividade é suficientemente importante quando está prejudicando a própria espiritualidade e também a própria espiritualidade da família. Então você tem que pensar em não ser um ativista preocupado com as contas. Você tem que se preocupar, você tem que orar. Por isso que é bom você planejar um tempo para estar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, buscando a Deus em culto, em oração ao Senhor. Esse tempo de pandemia, Deus também está abençoando os cristãos que estão vivendo mais tempo dentro de casa do que fora de casa. É o tempo que esse ativismo está acessando um pouco, para que você possa aproveitar esse tempo para você fazer culto doméstico, para você ler as escrituras com seus filhos, para que você possa ter um tempo de oração com seus filhos, para que você possa apresentar em família as suas lutas, as suas dificuldades, para que todos possam se comunicar, manifestar as suas crises, os seus momentos difíceis, nesse tempo de pandemia, onde as pessoas ficam mais dentro de casa. Quantos estão vivendo já um tédio, vivendo uma depressão, muitos estão comendo. É nesse tempo que você deve se unir com seus filhos, com a sua esposa, para buscar a vontade do Senhor, para que todos ali possam compartilhar das suas lutas, das suas crises, e ali fazer a obra do Senhor. Então, ativismo não é bom. Então você tem que parar e buscar e pensar na vida espiritual da sua família. E ter prioridade. Então os inimigos da agenda é o ativismo, e o segundo inimigo é você tem que ter prioridade. Segundo o dicionário, prioridade é a qualidade de ser primeiro, de ter primazia, preferência dada a algo ou a alguém, determinada por hierarquia, necessidade ou vontade. Às vezes classificamos como prioritário o que realmente não é. Um exemplo bíblico é Marta e Maria, quando a visita do Senhor Jesus. Diz o texto de Lucas 10, verso 38 a 42, já que Marta estava ali preocupada, Marta entendeu que era mais importante cuidar da casa, estar ali para oferecer o melhor para Jesus, porque as irmãs estavam recebendo a visita de Cristo, e ela estava muito preocupada com as coisas do lar, da casa. Mas a Bíblia diz que Maria compreendeu que o prioritário era ouvir Jesus. E ela ficou aos pés do Senhor Jesus. E Marta, vendo aquela cena, já que ela queria oferecer o melhor para o Senhor, ela pede para o Senhor repreender a sua irmã. E o Senhor fala para Marta: Marta, você está ocupada com tanta coisa. O mais importante, a sua irmã está fazendo. Ela está me ouvindo, ela está aprendendo, ela está aos meus pés, sendo disciplinada, sendo educada, compreendendo o Evangelho. Então isso é o mais importante, né? Então Maria compreendeu que prioritário era ouvir Jesus. Pelas palavras de Jesus, aprendemos que não devemos de nos ocupar demais a ponto de esquecer a Deus, e por extensão podemos aplicar o ensino do mestre à nossa família. Então, meus amados irmãos, outra coisa que nós temos que pensar é sobre o egoísmo, né? O egoísmo também, isso tem entrado nessa sociedade na qual nós vivemos, uma sociedade individualista, uma sociedade que pensa somente no seu próprio umbigo, pensa só nos seus próprios problemas, esquecendo do outro, do seu irmão. Então nós temos que pensar também que esse é um inimigo da família, o egoísmo. O antônimo de egoísmo é altruísmo. Egoísmo é a dedicação exagerada a si próprio, desconsiderando a necessidade e o bem alheio. Altruísmo é a dedicação desinteressada ao próximo. Se o ambiente familiar é marcado pelo egoísmo, será impossível dedicar de tempo ao outro. Então, meus queridos irmãos, nós temos que pensar no outro. Então, o marido não deve ser diferente para com seus filhos, e diferente para com a sua esposa. A esposa também diferente para com seu marido, para com seus filhos. Então, nós temos que pensar que nós temos que estar juntos nesse momento.
E o autor ele vai fazer o final da conclusão dizendo o seguinte: conforme seu tempo passa, passa também sua vida. Cada ação, cada pensamento leva tempo. Se você dá pouco valor ao seu tempo, você dá pouco valor à sua vida. E eu quero terminar com uma parábola de Cristo Jesus, que vai dizer o seguinte: parábola do rico tolo. Diz a palavra do Senhor Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenha cuidado e não te deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, bebe e aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma o que tu tens preparado. Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, essa é a advertência que nós temos que pensar. Temos que organizar nosso tempo, temos que pensar no Senhor e temos que ser servos do Senhor, como diz esse texto. Ele tinha simplesmente, a sua vida existencial estava suprida. Ele tinha agora bens para toda a sua existência, mas nunca se preocupou, nunca planejou a sua vida em relação ao Criador. E o Senhor disse para aquele homem dessa parábola: ô louco, hoje pedirão tua alma o que tu tens preparado. Para quem será? Sabe por quê? Porque no contexto desses versos, o verso 4, no capítulo de Lucas 12, vai dizer assim: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Saber disso, que a nossa vida é curta, é passageira, é limitada. Temos que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então, o que é a vossa vida? É um vapor que nasce e logo se dissipa. Temos que ter um tempo de qualidade pessoal com Deus, um tempo de qualidade para com a nossa família, mas o tempo precioso que nós temos que ter é um tempo de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade, porque a vida só tem sentido em Cristo. E pedir ao Senhor que abençoe o tempo de existência que nós temos. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós vamos passar sobre essa terra, mas nós temos que pedir ao Senhor: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos tempos, para que alcancemos um coração sábio. No final do Salmo 90, Moisés, ele vai dizer para nós o seguinte: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Temos uma obra, temos que ser sábios, temos que planejar o nosso tempo, temos que ter tempo de qualidade, temos que ter um tempo como teve Maria, que estava aos pés do Senhor Jesus. Maria foi uma mulher muito sábia, e ela teve 3 momentos na sua vida, na sua existência, que ela esteve aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez, Lucas capítulo 10, do verso 38, que ela diz que ela estava quedada aos pés do Senhor,
ouvido os seus ensinamentos. A segunda vez que ela esteve aos pés do Senhor Jesus foi quando seu irmão Lázaro faleceu e o Senhor foi de encontro a Maria e Marta lá em Betânia. E Jesus se aproximou, o seu irmão já estava morto há 4 dias, ela se prostrou aos pés do Senhor Jesus para chorar. E a terceira vez que ela estava quedada aos pés do Senhor Jesus foi quando, depois da ressurreição do seu irmão Lázaro, que Deus fez aquele grande milagre, ela estava numa sala onde estava Jesus, na casa de Simão, o leproso, como diz a Bíblia. Estava ali Lázaro, seu amigo que havia ressuscitado, a sua irmã Marta que estava servindo, alguns amigos ali, e ela no meio de todos ali, sem nenhuma cerimônia, sem protocolo algum. Ela soltou os seus cabelos e ela pegou o seu nardo puro e se prostrou e ungiu os pés do Senhor Jesus e enxugou-os com seus cabelos, preparando Jesus para o sepultamento que lhe iria acontecer, a crucificação logo em seguida. Ele morreu e ressuscitou. Então ela estava ali aos pés do Senhor, oferecendo o seu melhor. E Deus abençoou aquela mulher, aquele gesto maravilhoso, aquele sacrifício que ela fez. Então, nós temos que pensar que nós temos um tempo determinado por Deus, um tempo curto demais, comparado com a eternidade. Nós somos finitos, vivemos num tempo que Deus criou, mas que nós precisamos orar, pedir ao Senhor, Senhor, como diz o salmista Moisés, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos, que possamos aproveitar o tempo para anunciar, a tempo e fora de tempo, como diz Paulo, o Evangelho da graça, o Evangelho que salva, que liberta o homem dos seus delitos e pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.